babies! Fala, galerinha do meu Brasil, meus amores, que saudade de todo mundo. Bom, mediante essa situação nova, né, do coronavírus, onde impossibilita essa nossa aula presencial, né? Devemos dar continuidade aos nossos conceitos já abordados, né? Porque o conhecimento ele não pode ficar para trás e a gente precisa dar procedência em tudo isso, tá? Voltando à aula anterior, nós já abordamos um pouquinho sobre a tridimensionalidade e o espaço. Também em aula falamos sobre plano bidimensional e plano tridimensional. Pensando em tudo isso, resolvi retomar com vocês um pouquinho sobre esses conceitos. Mas antes de abordar qualquer situação, solta a vinheta! Bem, vamos ver a habilidade desenvolvida na aula de hoje. Habilidade BNCC. Analisar os elementos constitutivos das artes visuais, ponto, linha, forma, volume, espaço, movimento, dimensão e etc., na apreciação de diferentes produções artísticas. Então, ou seja, hoje iremos falar um pouquinho sobre esses espaços, essas dimensões, a linha, a forma e olhando um pouquinho essas produções feitas com esses elementos, tá? Um pouquinho os conceitos já elaborados, os conceitos já desenvolvidos, né? Não devemos deixar eles passarem e devemos dar sequência, até porque a gente não pode perder toda essa nossa aprendizagem, retomando tudo isso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o plano bidimensional e o plano tridimensional. Mas antes de começarmos, vamos dar etapa ao primeiro, né? Para não confundir a cabecinha de vocês. Aqui eu tenho um exemplo de ponta cabeça. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. Aqui eu tenho um papel onde ele tem a altura e tem a largura. Então, um plano bidimensional, ele tem duas dimensões. Ele não ultrapassa isso. Então, eu não consigo ver todo o ângulo. Eu só vejo a altura e a largura. Eu tenho um exemplo. Os quadros, as pinturas, o desenho em si. Então, quando você desenha em uma folha, você está desenhando em um plano bidimensional, porque ali tem a altura e tem a largura. É claro que teve um momento da história, ali no Renascimento, onde os homens e os pintores, os grandes pintores, assim como Leonardo da Vinci, Michelangelo, usava também uma técnica chamada perspectiva. Essa técnica, por sua vez, ela ultrapassava essa ideia só do bidimensional, pois ela dava uma sensação de profundidade, então ela ficava presa em um plano bidimensional e dava essa sensação de perspectiva que dava essa profundidade, essa tridimensionalidade. E pensando em todos esses conceitos, né, sobre o bidimensional, toda vez que eu criar um desenho no meu papel, ele vai ser bidimensional, né? A não ser que eu ultrapasse essa ideia e trabalhe também a perspectiva, onde eu vou alavancar. Eu vou trabalhar em um plano bidimensional, porém, vai surgir outra ideia de tridimensionalidade dentro do papel, porque eu posso ultrapassar essas barreiras desenhando também, tá? Porém, a superfície onde eu estiver usando será bidimensional. Nós também temos a tridimensionalidade, então a gente tem o bid e temos o tridimensional. E como falamos na aula anterior sobre a tridimensionalidade, hoje iremos abordar um pouquinho esse momento do 3D, que é um momento assim tão atual, né? Tão preso à nossa realidade hoje. Nós temos o 3D, o 4D, o 8D e o negócio continua assim em diante, né? Temos essas produções feitas no cinema, né? Quem já teve essa oportunidade de conferir, existe até o cinema hoje 4D, onde ele, além de provocar essas dimensões, também provoca sensações, que é bem legal. Nós temos isso também na fotografia, no desenho, numa imagem, né? Temos também isso preso ao som. O som temos até o 8D, que é fantástico, né? Parece que o som tá assim um pouco mais distante da gente, a gente sente uma sensação de dimensão. Esse assunto, quando eu desenho uma figura reta, uma figura chapada, e esse meu objeto ele é reto, eu estou num plano bidimensional, pois ele só tem apenas duas dimensões, ele não ultrapassa isso. Já o tridimensional, por sua vez, né, ele é um plano com mais de uma dimensão, ele é perpetuado por vários ângulos, né? Então eu consigo ver mais de um ângulo daquele objeto. Um exemplo disso é esse meu
pós-produção demorou para me passar. Um exemplo é essa minha caixinha aqui, ela é quase um cubinho, né? Só para vocês darem uma olhada aqui. Eu tenho a altura, eu tenho a largura disso aqui, então eu consigo ver a minha largura, e eu também consigo ver a dimensão desse objeto. Então, esse objeto ele acaba se tornando tridimensional, porque o 3D são ângulos, né? Eu consigo ver mais de um ângulo. E vem de 3 por quê? Porque ele tem altura, largura e tem a profundidade. Então, ele tem mais de uma dimensão. Eu consigo analisar mais esse objeto, eu consigo analisar mais a sua dimensão. Então, o tridimensional, ele me oferece muito mais dimensões, planos. Ele é considerado uma figura espacial. Bom, o plano bidimensional, ele tem 2 dimensões, né? Então, é uma figura considerada uma figura reta, uma figura chapada. Já o plano tridimensional, ele tem 3 dimensões e eu consigo analisar os ângulos desse objeto, né? Então, ele traz várias dimensões e é considerado figura espacial porque ele percorre o espaço. Como exemplo, nós temos as esculturas, nós temos o próprio corpo, porque o corpo, quando se posiciona no espaço, ele também é, né, tridimensional. Nós temos os espaços em si, né, variados espaços do teatro, do palco, os espaços da rua, que são considerados todos tridimensionais. Então, a tridimensionalidade, ela percorre vários espaços, vários lugares, está percorrendo vários ângulos, porque tem mais de uma dimensão, mediante esses processos novos, onde vocês deverão ficar em casa, distante. Nesse momento não podemos ter aula ao vivo, né? Nossos processos avaliativos serão diferentes. Eu preciso de um respaldo, um feedback de vocês para saber realmente o que ficou sobre as nossas aulas já trabalhadas, né? Então, a professora tem duas propostas, na verdade, de atividades. Atividade número 1. Pense, reflita sobre os espaços bidimensionais, como a gente já trabalhou, né? Já falou um pouquinho sobre a figura reta, né? Que contém altura e largura. Eu quero que vocês pensem nas rotinas do dia a dia de vocês e construam um desenho de forma bidimensional, tá? Sem invadir outros espaços e ângulos, tá? Quero que vocês registrem essa atividade no caderno de desenho de vocês, contando um pouquinho sobre esse dia a dia, como está sendo esse momento em casa para a professora. E, ao retomarmos, analisamos direitinho o que ficou sobre a aula, né? Segunda atividade, então vem a número 2. Vocês irão criar o quê? Um desenho abordando essa tridimensionalidade. Escolha um espaço do cotidiano, um espaço da casa de vocês, não esquecendo que o corpo também é tridimensional, né? Porque quando eu me movimento, eu gero dimensões, eu movimento e crio outros ângulos. Então, aproveitem os espaços, observem, aproveitem o cotidiano de vocês. A professora quer saber um pouquinho mais sobre esse cotidiano, né? A saudade é imensa e isso eu acho que vai deixar um pouquinho registrado aquilo que vocês fazem no dia a dia, que também para mim é muito importante, tá? Registrem isso. Então, a gente tem a atividade número 1, né? Onde vocês irão criar um desenho bidimensional, e a atividade número 2, que vocês irão criar um desenho tridimensional. Então é isso, tchutchuquinhos do meu Brasil, meus amorecos, meus amores. Espero realmente que esses conceitos tenham trago algum significado para vocês, tá? Aí eu sei que muitas vezes a cabecinha de vocês às vezes fica se perguntando: caraca, meu, professora passa muita lição. Eu sei disso, mas não devemos deixar nossa aprendizagem para o passado, porque é importante a gente dar continuidade. Então, pensem um pouco, reflitam, elaborem essa atividade de vocês no caderno para deixar o registro, essas 2 atividades propostas na aula de hoje, tá? Quando retomarmos, eu sei que vamos estar assim agoniados para dar aquele aperto, aquele abraço forte, mas não podemos ainda. Então vamos ter bastante consciência, tomar cuidado com a higienização,
tá? Espero mesmo, assim, de coração que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijinho daquela professora blogueirinha para vocês e até uma próxima aula, gatinhos do coração. Habilidade BNCC. Analisar os movimentos e elementos. Dimensionalidade, né? Ops, será que existe essa palavra?